सब जप करो नाम जप हरिनाम, सब कुछ छोड़ करके क्या करो हरिनाम है। इसलिए बड़े बड़े देखो गुरु उसके कहा जाता है आचरण करके दूसरे के आचरण कराते हैं, अच्छा है अपने करता नहीं है और दूसरे के उपदेश देते हैं। एक भागवत पाठ होता है, बहुत सुंदर भागवत पाठ करता था। एकादशी के दिन भागवत कथा में भागवत एकादशी उस दिन भी भगवान की इच्छा से है अम्बरीश महाराज की कथा भी आ। Então também vem no Harikata de Ambarish Maharaj, ele fala de todos. एकादशी में क्या खाना चाहिए? अरे खाना नहीं। एकादशी कैसे करना चाहिए? Então no dia de Ekadasi o que deve ser feito? Deve fazer Nirjala. Não deve. Entende o que é Nirjala? Então nem mesmo água você deve beber. Alguns falam assim, não vou beber água, mas vou beber leite. Porque leite e água não é a mesma coisa, né? Então vou tomar um iogurte, né? Não, na verdade, Ekadasi, como que deve ser seguido? Ele deve ser Nirjala. Nem mesmo água deve beber. Então quantas pessoas aqui fazem Ekadasi? Então, e Nirjala, sabe quem segue? Então no dia de Ekadasi, nem mesmo água deve beber. Acho que a gente trocar de lugar vai ser famoso. हम इसलिए करें वो भागवत पाठ करने वाले व्यक्ति था। Então Bhagavata ele fala sobre as glórias de Ekadasi. तो फिर कथा सुनाते सुनते दोपहर हो गया, दोपहर के बाद वो घर गए। Então, né, depois de falar o Harikata, essa pessoa, né, ela tinha falado esse Harikata, né, sobre as glórias do Ekadasi, e aí ao meio-dia ele voltou para casa, e aí em casa, né, não tinha cozinhado nada. Aí esse orador do Bhagavata, né, ele falou para a esposa, falou assim, ué, por que você não cozinhou nada? Aí a esposa falou bem assim, ué, você falou, né, no Harikata que no dia de Ekadasi não é para cozinhar nada e nem para beber nada. Então por isso que eu não cozinhei nada. Então porque, né, pra você fazer Nirjala. Aí ele falou assim, onde... Então ele falou bem assim, ué, onde você escutou isso aí? Aí ela falou bem assim, ué, eu ouvi, né, quando você tava falando no Bhagavata. Aí ele falou assim, não é pra você escutar. Não é pra você vir escutar esse Bhagavata andando quando eu tô falando, não é pra você vir escutar não. O que eu tô falando lá não é nem pra mim nem pra você não, é pros outros só. Então, aquele que escuta, né, o Harikata de uma pessoa que é dessa forma, então você não vai ter fruto nenhum. Na verdade, você deve ouvir daquele que segue aquilo que ele fala. Então, por isso, Mahaprabhu ele fala. Então, o que você deve fazer? Você deve, né, seguir e assim você pode, né, orientar, você pode dar instruções. Então por isso, né, você deve... Se você não segue, né, então não tem nenhum fruto. Então por isso o próprio Krishna, ele fala, ele vem na forma de Gauranga. Então, Krishna ele falou tudo para Arjuna na Gita. Então, na batalha de Kurukshetra, ele falou tudo. Então, o primeiro capítulo da Gita é Yoga da Lamentação.
देखो भगवान कृष्ण ने क्या की Eu não lembro o nome em rima, अर्जुन के né? रथ दोनों सेना को बीच में सेना मध्य रख और जहाँ पर दोनों तरफ के लोगों की दिखाई पड़ी। Eita. Então Arjuna ele falava, né, pra ir no centro, né, da batalha, onde ele pudesse ver, né, e ele estava entre, né, os dois exércitos. Então Arjuna ele viu. देख करके मैं क्या से इसके कहा जाता है विषाद योग। क्या कहा जाता Então है? Vishab Yoga. विषाद माने दुख कष्ट। Então Vishab significa isso, lamentação. गीता Não sabia? अर्जुन कहने लगे ऐसे तो कैसे मालूम है गुरु ने हमको Primeiro. ये मेरे गुरु वर्ग लोग हैं सब। Então ele estava lamentando porque ele falou, né, todos aqui são, né, os meus superiores. तो भगवान ने Então Bhagavan ele disse, अर्जुन के लक्ष्य करके हम लोग की शिक्षा दिया। então por meio de Arjuna, então Bhagavan ele ensinou a todos, परमात्मा ensinando todos nós, né, o que é Atma, Paramatma. Então ele ensinou a todos ou não? Então por isso em Gita, né, dá esses ensinamentos. Abandona e fica segurando que é mais fácil. गौरांग के रूप में और आकर के आसन कर Então, né, क्या कर रहे हैं? então अपने जपमाला लेकर के चित्त पर देगा कि नहीं देगा? स्वयं चैतन्य महाप्रभु Então o Krishna ele vem nessa forma de Mahaprabhu e o que ele faz, ele vem seguir, né, as suas próprias instruções. Então ele mesmo que ele faz, você pode ver ele cantando, né, com a sua japamala e cantando os santos nomes, e ele fala para os outros, todos devem cantar os santos nomes. हम इसलिए करें देखो वही कृष्ण गौरांग रूप में आकर के Então por isso que o próprio Krishna ele vem nessa forma de Gauranga seguir as suas próprias instruções. E no Chaitanya Charitamrita está descrito, अपनी नाथ कोई धर्म सिखाना नहीं स्वयं हम आचरण नहीं करें दूसरे की então se a gente não segue, como que a gente vai falar alguma coisa para os outros? Então você não pode falar nada. हमें क्या करना चाहिए? Por isso que nessa vida o que você deve fazer? Você deve seguir. आचार करें की और ना करे प्रचार प्रचार करें की और ना करे आचार आचार प्रचार करो तुम दुई कार्य तुम्ही जगती आज कोई आचार करते प्रचार नहीं करते कोई प्रचार करते Então alguns आचार eles pregam, mas não seguem. Alguns seguem, mas não pregam. Então as duas coisas devem ser feitas. Na verdade, deve seguir e pregar. और दोनों इसमें स्वयं कृष्ण गौरांग के रूप में तो por isso que आचरण करके प्रचार करते O próprio Krishna ele aparece na forma de Mahaprabhu para instruir a todos. क्या करो अभी Então ele instruindo a todos, ó, todos vocês devem cantar os santos nomes. क्योंकि कलियुग की धर्म Porque esse é o Dharma de Kali Yuga. सर्वशास्त्र जी सार मन सारे शास्त्र की तात्पर्य क्या है? हरिनाम है? सब कुछ आपने कर दिया है? घर संसार अच्छा बनाया, विवाह शादी भी कर लिया, बेटा बेटी को लिखा पढ़ा सिखाया Então, है? सब कुछ कर लिया então você pode ter feito tudo, né? Ser casado, construído uma casa, ter bons filhos. Alguns falam assim, ó, Maharaj, eu fiz tudo. Ó, eu construí uma casa. पढ़ाई करके मैंने नौकरी किया, पैसा इकट्ठा करके फिर मैंने 3 मंजिल 4 मंजिल Então, antes eu não tinha nada, mas eu estudei. Aí eu construí uma casa de 4 andares. पढ़ाया सिखाया Todos os meus filhos, né? Eu dei educação para eles, né? Eles são formados. सब कुछ कर दिया। Então eu fiz de tudo.
किंतु देखो सब कुछ किया, किंतु यदि भजन नहीं किया तो Então você pode ter feito tudo, mas se você não fez bhajan, então na verdade você não fez nada. इसलिए कहते हैं सब करने पर भी कुछ नहीं होता यदि भगवान की भक्ति। Então nenhuma atividade nela ela tem valor se você não serviu a Bhagavan. वृद्ध हो जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, Então algumas pessoas pensam, वृंदावन में जाकर के भजन करें। ah, quando eu ficar velho que eu vou para Vrindavana fazer bhajan. पता नहीं है Mas eles não sabem que सांझ कितने छाई भस्म पड़ा हुआ है, सब युवा लोग मरेंगे, अब उनके छाई भस्म पड़ा हुआ है। então quando as pessoas elas morrem jovens, né? कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि बुढ़ापा आने से वृद्ध काल आने से हम मरेंगे, मृत्यु तो क्यों हो सकता है? Então ninguém sabe na verdade quando a morte virá, né? Você não sabe se você vai chegar até a velhice. भगवान के भजन Então por isso você deve fazer आचरे bhajana, né? Agora. Você tem que servir o Senhor. करना चाहिए Então desde quando você tem que मार्ग में। começar, né, a fazer bhajana? Desde, né, da sua नहीं होता है, infância. दिखावटी करने के लिए होता है। 70 60 70 80 साल हो जाते हैं ना, भजन नहीं होता है। Porque depois de 70, 80 anos, né, que bhajana que você vai fazer? कहता है वृद्ध काल भाग्य लो, सब सुखो भाग्य लो, विराम से वृद्ध काल जब आ जाता है ना, Então quando a velhice ela chega, os sentidos, né, eles não funcionam tão bem. शरीर में दर्द होता है। Então muita dor, né, no seu corpo. इसे कब भजन करना चाहिए? Então por isso quando você tem que fazer bhajana? Na sua juventude. प्रहलाद महाराज स्वयं क्या बोले? Por isso o próprio Prahlada Maharaj ele disse: भगवान के हरे कृष्णा então vocês devem, né, cantar os santos nomes do Senhor. और संसार में सुख दुख तो आ ही गए हैं? जिससे सुख नहीं आता Como é que é? उससे सुख नहीं आता। Ela tem embaixo, क्या करोगे? boca bateria. हैं? Eu não consigo. आपने कौन सा बीज लगाया? बबुल का बीज लगाया, चाहते हैं क्या? आएगा? हैं? और आपने आम के बीज लगाया तो क्या आएगा? Então se você planta इस संसार में सब अपने अपने जन्म जन्मांतर सब बीज लाते ó, semente, né, de manga, então virar uma mangueira se você. अंकुरित हो गया और Então o que quer que você plante, então você vai colher. Então primeiro você planta, aí naquilo germina, aí vem uma planta pequena e aquela planta vai crescendo, vai virar uma árvore e aí vai ter fruto. हम जैसे कर्म किया Então o karma que a gente fez, के अनुसार फल होता है। então de acordo com aquele karma a gente vai ter que a gente vai ter que colher os frutos daquele karma, a gente vai ter que sofrer aquilo. Então o próprio Sukadeva Goswami Pada ele fala: हम इस संसार में लोग कर्म करते हैं, वो कर्म करते ही नहीं सब। então todos estão fazendo karma ou não? Que tipo de atividade vocês estão fazendo? कोई लिखा पढ़ा करते, नौकरी करते, Então alguns, né, são trabalhadores, outros são professores, são diferentes, né? पैसा के लिए भी करते हैं। Então vocês trabalham, né, para obter dinheiro. E esse dinheiro é usado para quê? Esse dinheiro ele é feito para eliminar as nossas tristezas e trazer felicidade. कमाते किस लिए? Então qual que é o propósito do dinheiro? हम अच्छी तरह से जीवन निर्वाह करें, जीवन की बिताएं। Então é para manter a nossa vida. ये कहते हैं हम कर्म करते हैं, कर्म में Então por isso que a gente faz karma, a gente, né, executa diferentes atividades. किंतु आता है क्या? Mas o que acontece? Vem o oposto. उल्टा आता है, दुख आ जाता है। Então na verdade a tristeza vem. क्यों आता है? दुख चाहते ही नहीं। Alguém quer tristeza? Levanta a mão, quem tem que estar atrás de tristeza?
Ninguém? Ah, pelo menos um levanta a mão para falar que, né, que tá querendo tristeza. É igual a Kunti. Que a Kunti ela fala, ó Prabhu. Kunti. Kunti. Hã? Kunti. Hã? Kunti. O que você tá querendo? Pronto. Essa pergunta que resolve tudo. Então. Tá. Eu gosto dessa, mas ela tá velha. Então Kunti ela ora, né, por tristeza. अब क्या करेंगे आप बताओ? हम तो कहेंगे भाई सब कुछ करा देता हूँ, न दुख भोगना है न सुख भी भोगना है, न सुखम और न सुखम, क्या करो? भगवत धाम ही करो। Então, na verdade, a gente está falando, né, nem ficar atrás de felicidade, nem de tristeza. Todos têm que ir para Bhagavad Dham, para a morada do Senhor. Quem está querendo ir para Navadvipa Dham? Para Vrindavana Dham. Vocês falam que querem ir, né? Mas antes de ir, você já tem a passagem de volta. Então, Gurudeva ele fala. Então, desse jeito, né? O nosso Darshana pro Govinda Deva não vai acontecer. Porque uma vez que você tem um Darshana de Govinda, na verdade você nunca mais vai sair de Vrindavana. Quantas vezes vocês já foram para Vrindavana e quantas vezes vocês já voltaram? क्या दर्शन किया? बोले बाकी बिहारी दर्शन किया। और क्या किया? बोले लस्सी पी लिया, गर्मी के समय है ना, लस्सी पी लिया। बाकी बिहारी के पास वृंदावन दर्शन। बोले ऐसा नहीं, भगवत दर्शन के लिए हमें भजन करना। Então, para ter o Darshan de Bhagavan, você tem que, né, fazer bhajan. Enquanto você não fizer bhajan, Está 10%. Então, tristeza e felicidade, ambos virão. Porque é assim como eu expliquei, quando você planta uma semente, então aquilo vai germinar e vai dar frutos. Então, da mesma forma, ninguém está atrás de doença e infelicidades, mas elas virão. Mas você deve fazer o quê? Cantar os santos nomes. और जिसके जीवन में सुख दिखाई नहीं पड़ता रहा, किंतु उसे पता नहीं है, उसके बाद भी सुख नहीं। यदि भगवत भजन नहीं किया, इसलिए दुख और सुख के छोड़ करके मतलब क्या करो? भगवान के नाम करो। Então por isso Chaitanya Mahaprabhu
स्वयं कृष्ण गौरांग के रूप में आकर के ही शिक्षा दिया भाइयों हरिनाम Ele dá, né, essa instrução para que todos cantem os santos nomes. Parei de traduzir um tempo aqui, eu nem percebi. Vocês precisam me falar, eu achei que você não estava entendendo. Não, eu pesquei assim só. Olha pra mim assim, só pra eu lembrar que eu tô traduzindo. यही नाम करते करते देखो जब तुम्हारे प्रारंभ Não concordou. Até tava ligando aqui pra... और सब एक सभी को छोड़कर भगवान धाम में चल जाए Então todos vão ter que deixar. जैसे सांप जैसे अपने Então assim como uma cobra, ela troca, né, de pele. ठीक उसी प्रकार Então da mesma forma, भगवत नाम करते करते por você cantar os santos nomes do Senhor, हमारे प्राप्त उत्पन्न quando o nosso karma, né, prévio ele for destruído, então a gente, né, vai deixar esse corpo para trás, vai alcançar a morada do Senhor. कौन कौन आना चाहते Então quem está querendo ir para a morada do Senhor, levanta o braço. अच्छी लग रही है Não, क्यों आना चाहते कोई não acredito. भजन में नहीं अरे भजन तो कर लिया था फिर क्या करना उनके निकट प्रार्थना करो हे प्रभु ऐसी बुद्धि दे ये आपके नाम करते करते Então você deve cantar os santos nomes, né, por cantar os santos nomes, então você alcança a morada do Senhor. क्योंकि एक दिन सबके शरीर छोड़ना पड़ेगा कि नहीं Porque todos um dia vão ter que deixar esse corpo. Fala aí, quem não vai deixar esse corpo? क्योंकि इस संसार में जिन्होंने जन्म लिया Porque você obteve um corpo. Ela só foi lá falar com o Gudeu, ela decidiu que eu paguei lá em casa. Aí o Gudeu falou, é só isso. Fofinha, né? Ah não, o Gudeu deu pra ela, né? Então o Gurudeva tá falando, né, que ela... O Gurudeva deu um brinquedinho pra ela tá falando pra Gurudeva, né, que ela guarda em casa até hoje. Então ela tinha 2 aninhos quando o Gurudeva deu pra ela. Agora tem 3. 50% da vida dela ela guardou o global. Tudo é perspectiva pra ver. 50% da vida dela ela guardou o global. É ou não é? Ou não, ela tinha 2, agora tem 3. 50% da vida. Hã? 33. 33. Não tinha 2, passou um ano só. Metade da vida dela. Quando ela tinha 2, ela deu mais 1. Como é que é? 3 anos atrás eu tinha Era isso que ela queria. Então precisa, né, dessa simplicidade. Então por duplicidade, hipocrisia, Bhakti nunca vai se manifestar. Então Bhakti, ela se manifesta, né, com esse humor, né, assim como uma criança, né, muito simples. आज से 2 साल पहले अभी इसका उम्र कितना होगा 5 साल हो गए तो इसके मतलब ये जब 3 साल के था चले गए Então, né, ela tinha só 2 anos, agora ela tem 5, né? 3 anos depois ela ainda se lembra, né, desse brinquedo que eu dei pra ela. Eu já tinha me esquecido, mas ela se lembra.
है इसलिए कहता है बालक की भांति। Então essa simplicidade, né, de जितने सरल हो जाए de criança, né, essa देखो हम लोग की क्या होता है जितना हमारी उम्र बढ़ता है ना हम लोग उतना ही कुटिलता रहता है सब कपड़ हम करते रहते हैं। Então, né, o problema é que quanto mais velho a gente vai ficando, mais nessa essa duplicidade ela vai aumentando. पहले भजन करते करते ही ऐसे बालों की भांति। Então a gente deve fazer bhajana assim, né, como uma criança, né, com essa simplicidade. जितने भजन करोगे नाम करते 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 हृदय में किसी प्रकार साल कपड़ नहीं। Então, né, cante, né, e né, tente se livrar cada vez mais dessa duplicidade, dessa hipocrisia. अब जिस समय हो गया जिस कथा में गुजरने जा रहा है Então, né, o tempo já acabou, mas né, eu queria falar sobre ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में Chaitanya Mahaprabhu, né, eu tava falando. ये चैतन्य महाप्रभु कोई नहीं स्वयं कृष्ण ही Então, o Chaitanya Mahaprabhu, ele é o próprio Krishna. केवल राधा जी के दो वस्तु लेकर के आए क्या Ele apenas pegou duas coisas de Srimati Radhika: o humor e a compleição. Por quê? Então, por que ele pegou o humor e a compleição de Srimati Radhika? Porque em Krishna Lila ele não consegue saborear essas duas coisas. लोग के समझ नहीं पा रहे Então as pessoas não conseguem compreender. महापुरुष साधारण महापुरुष है E algumas pessoas pensam que बड़े चैतन्य महाप्रभु ये कोई साधारण महापुरुष है pensam, né, que Mahaprabhu é चैतन्य alguém comum, महापुरुष नहीं है algum Mahapurusha. है स्वयं भगवान Mas Mahaprabhu ele não é apenas um Mahapurusha, ele é o próprio Krishna. Por isso no Chaitanya Charitamrita descreve isso. Por dentro ele é Krishna, por fora ele é Gaur. कौन वर्णम É dessa compleição dourada. के कौन है मनुष्य स्वयं राधा जी E quem tem essa compleição dourada अपने को é a própria Srimati Radhika, que encobriu Krishna completamente. कितने सुंदर Então veja quão belo. और स्वयं क्या करे अपने नाम जप कर रहे E o que ele fez? Ele canta os seus próprios nomes. E ele, né, ensinou a todos a cantar esses santos nomes. जब तक नाम नहीं करोगे और सब कुछ कर लिया कुछ नहीं। Você pode fazer de tudo, mas se você não cantar os santos nomes, então na verdade você não fez nada. ना नहीं आज धर्म और शक्ति सारे वेद पुराण उपनिषद के साथ है हरिनाम Então qual que é a essência de todos os Vedas, Puranas, Upanishads? São os santos nomes. Por meio dos santos nomes você obterá tudo. Então vou contar uma história. एक दिन महाप्रभु Então um dia Mahaprabhu, गौरांग सुंदर है नवदीप धाम में विराजमान थे ele estava em Navadvipa Dham भक्त लोग महाप्रभु के पास बैठे हुए थे e todos os devotos estavam, né, साथ रात दिन sentados em volta de Mahaprabhu. E de repente Mahaprabhu, ele chamou os Srivas. शिवाजी के नाम सुने कि Vocês já ouviram o nome de Srivas? शिवाजी के बुला कर शिवाज Então ele chamou os Srivas. तुम्हारे नाम में ऐसी किसी रुचि कैसे हो? Então como que você obteve Namaruti, esse gosto por cantar os santos nomes? नाम में तुम्हारी इसमें विश्वास कैसे हो गया तुम ये चीज बताओ Me fala, como que você tem tanta fé em cantar os santos nomes? सब तो नाम करते हैं विश्वास के साथ नाम बहुत कम लोग करते हैं Então todos cantam os santos nomes, mas poucos cantam os santos nomes com एक fé. तो लोग करते नहीं है जो करते हैं विश्वास के साथ भी नहीं करते बहुत कम लोग करते हैं Pouquíssimas pessoas cantam, né, com gosto e com fé. नाम अभी नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रसचित्र पूर्ण सुंदर नित्य Nome e o possuidor daquele nome é não diferente, eles são não diferentes. महाप्रभु कार्य विश्वास तुम्हें बताओ Então Mahaprabhu ele disse, Srivas, me fala, विश्वास क्यों हो? तुम हर समय नाम करते हो então como que você tem, né, tanta fé nos santos nomes, você canta o tempo todo? कभी कोई काम धंधा नहीं किया है? सुबह से बाद हरि नाम
Então Shrivasa, ele जहाँ पर आते ही बस उसमें नाम में मस्त हो जाता। महाप्रभु ने कहा श्रीवास तुम गृहस्थ हो। Então o Mahaprabhu ele disse, Shrivasa, você é um grihasta. O que o grihasta faz? काम धंधा करना चाहिए कि नहीं? Ele tem que trabalhar ou não? वाणिज्य करो, कुछ भी करो, Ele tem que fazer alguma coisa, não é? कुछ नहीं करते हो, केवल हरिनाम करते हो। Você não faz nada, você só canta os santos nomes. लोग कहते हैं कि हरिनाम करने से खाना मिलेगा, बोलते ही नहीं बोलता। Algumas pessoas falam, né? Ah, por cantar os santos nomes você não vai obter comida. भगवान मुझे Então Shrivasa ele disse, मैं एक दिन उपवास रहूंगा। कितना दिन? एक दिन। दूसरी दिन उपवास रहूंगा। então Shrivasa ele disse, नहीं मिला, se Bhagavan ele não me der nada, मैं जाकर के eu vou fazer, né, jejum por um dia. Se no dia seguinte ele ainda não me der nada, eu vou fazer jejum de novo. Se não me der ainda, no terceiro dia eu vou fazer jejum de novo. E no quarto dia, se ele não me der nada, então eu vou né, até o Ganges e me suicido. मेरे लक्ष्मी देवी धन देने वाले लोग, धनदात्री लोग, Então, भले ही घर में भिक्षा करे लक्ष्मी देवी है, किंतु मेरे भक्त कभी है अनाम। então Mahaprabhu ele disse, ó, Shrivasa, né? गीता की वचन है न, Eu confirmo que até mesmo Lakshmi ela pode ficar desprovida de riqueza, mas o meu devoto ele nunca nunca ficará, como é que fala? Ele nunca fica desprovido, ele nunca. Então o próprio Bhagavan ele fala na Gita. नदी पार करना है, कैसे पार करोगे? नाव में तो बैठना पड़ेगा ना, है? Então aquele devoto que é unidirecionado a mim, eu protejo aquilo que ele possui e eu mesmo levo aquilo que ele precisa. थोड़ी दूर चलने के बाद तो नाम सुना तरफ जाएगा, तुम कहाँ जाओगे? नीचे की है, तात्पर्य क्या है? एक ही आश्रय है, गोविंद के आश्रय करो। Então você tem que né, se abrigar em Govinda, né? Porque da mesma forma que se uma pessoa ela quer cruzar um rio e ela fica com um pé em cada barco, na verdade ela ela vai cair. Então você precisa, né, escolher só um barco. Você tem que ser unidirecionado. Então o próprio Bhagavan ele fala, ó Arjuna, escute. Então aquele que me adora unidirecionadamente, então o que quer que ele precise, eu mesmo vou levar na minha cabeça para ele. Então né, tem a história de Arjuna Mishra. Então a história de Arjuna Mishra confirma isso. Então Mahaprabhu ele perguntou para Shrivasa, ó Shrivasa, como você obteve nessa fé nos santos nomes? E o próprio Shrivasa ele falou, você conhece a minha história de vida? Eu nasci na dinastia dos Brahmanas. Mas eu não seguia né, as regras dos Brahmanas. Eu não fazia, não tinha nenhuma fé nos santos nomes, eu não cantava, eu não seguia nenhuma regra dos Brahmanas. Então, né, e foi assim até os 16 anos de idade. E aí um dia, então
Shrivasa ele está contando a história da sua vida para Mahaprabhu. Ele fala um dia à noite, quando eu tinha 16 anos, सपने में आ गया ये ब्राह्मण आ गया um Brahmana ele apareceu no meu sonho. और ब्राह्मण आकर के E esse Brahmana, तरफ देखने लगे और हाथ में से अपने ऐसे उंगली उठाया então esse Brahmana ele levantou o dedo dessa forma e ele disse: Ei Shrivasa, você sabe? तुम्हारी आयु और 1 साल रहेगा कितना साल Você só tem mais um ano de vida. तुमने जीवन में क्या किया E o que você fez na sua vida? Você não fez nada. हैं? और वो ब्राह्मण सपने जो ब्राह्मण आए थे E esse Brahmana que apareceu no meu sonho, उठा करके मुझे बहुत शासन किया e ele me castigou muito, né? Com o dedo levantado assim, ele me castigou muito. Falando, seu tolo, तुमने कुछ नहीं किया você não fez nada nessa vida. Você não fez bhajana. 1 साल के बाद तुम्हारा E daqui um ano você vai morrer. ऐसे गए तो ब्राह्मण Então o Brahmana, ele desapareceu. और उसी समय मेरा नींद E aí nessa hora eu acordei. और टूटने के साथ मैं मेरे सारे शरीर से पसीना टपक निकला E meu corpo, né, tava completamente suado. उस समय था ब्रह्म मुहूर्त समय था कौन सा समय था ब्रह्म मुहूर्त E tava na hora do Brahma Muhurta. अपना देखो ना उसका कुछ नहीं होता Então se você tem um sonho no Brahma Muhurta, aquele sonho, ele vai se tornar real. हो सकता है सपना फल मिले Então em outros horários pode ser que aquilo aconteça ou não. Mas se você tem um sonho no Brahma Muhurta, então aquilo vai se tornar real. डर गए Então por isso, Shrivasa ele ficou com muito medo. डर है किसी के मृत्यु संवाद आ जाए वो डरेगी नहीं डरेगा है? जैसे किसी के बीमार हो गए डॉक्टर ने कहा कि यार देखो एक Então o Shrivasa ele viu, तक नहीं रहेगी ele ficou muito doente e o médico falou, né? Ele vai viver no máximo 3 meses. कैंसर हो गया बचेगा नहीं और इसके सारे शरीर में चल गया है इंजेक्शन हो गया अच्छा वो आज मुझसे अच्छी तरह से खाएगी पिएगी खाइएगा उसकी जान है Então ele ficou com muito medo. देखो सिवा से किसी को कहने लगे प्रभु Então o Shivasa ele falou, ó Prabhu, प्रकार नहीं करते 1 साल बाद então eu fiquei... Não, perdão, na verdade essa história de ficar doente não tem nada a ver com Shrivasa, não. O Gurudev só está dando exemplo de que se uma pessoa ela fica muito doente, ela fica com câncer, na verdade ela vai parar, né, de comer, ela vai começar a seguir, né, as orientações do médico, ela vai ficar com muito medo de morrer. Então da mesma forma, Shrivasa ele falou, ó Prabhu, eu fiquei com muito medo, né, depois desse sonho. हरे नाम हरे नाम बोलो नाम शिवो नाम शिवो नाम देख करके मेरा Então, quando eu li esse shloka, Harinam Harinam, então और कुछ करना नहीं है क्या Então aquilo me marcou muito, porque né, nessa Kali Yuga não se deve fazer mais nada. धीरे सब कुछ छोड़ दिया Então pouco a pouco eu deixei tudo. जो खाना पीना जो करता था Então todas as atividades erradas que eu fazia, eu deixei, eu fui deixando de fazer e eu cantava os santos nomes. E aí todo dia eu olhava no calendário, né? 365 दिन Então um dia a menos eu tenho mais. है मैट्रिक में लगा मिले 100 Então todo dia eu marcava assim, né, no calendário. 63 ऐसे करते थे देखते देखते रहा गया 7 दिन रहा गया कितने दिन रहा गया 7 दिन Então faltavam 7 dias, né, pra minha morte. और मैंने क्या नवद्वीप में देवानंद पंडित बहुत बड़ा बड़ी पंडित Então eu fui até a Navadvipa, até Devananda Pandit. और मैं क्या की E o que eu fiz? Eu escutei, né, o Harikata dele. हो गई Por 7 dias, né, eu fiquei ouvindo o Harikata dele. और देखो ऐसे देखते देखते E o que aconteceu? हो गया और Então 6 dias se passaram, né? Então só faltava mais um dia. Então o último dia, eu sabia que सपने में जो ब्राह्मण आए थे aquele Brahmana que apareceu no meu sonho, né, o que ele falou era verdade.
और उस दिन अंतिम दिन वो देवानंद पंडित भागवत के वक्ता जो है वो प्रहलाद की कथा. Então nesse dia, né, que seria o último dia da minha vida, Devananda Pandita ele estava falando sobre Prahlada Maharaj Katha. उनके पिताजी Então o pai de Prahlada Maharaj tentou matar ele de diferentes formas. Mas quem o protegeu? O próprio Bhagavan Vishnu. Então naquele momento eu comecei a chorar, porque eu pensei, ó, eu não sou Prahlada, então o Bhagavan ele não vai me proteger. E o pai de Prahlada Maharaj, Hiranyakashipu, tentou matar ele de tantas formas, mas Bhagavan protegeu ele ou não? Porque ele era um devoto. Então Prahlada ele era um devoto ou não? Então por isso Bhagavan o protegeu. Mas eu não sou um devoto do Senhor. Eu fiz, né, tantas atividades pecaminosas na minha vida. E eu vi, né, ao 2%. Clica no oquinho aqui. Bem no meio da tela. Então, né, eu vi na direção oeste o sol se pondo. Então, no dia seguinte, não, então eu vi que ao oeste o sol, né, se escondeu e aí minha cabeça começou a girar. E aí eu deixei meu corpo. E depois os meus familiares pegaram meu corpo e levaram para casa. Depois disso eu não sei o que aconteceu. Cadê o microfone? Cadê a bolsinha? Tem dois microfones. Encaixado, só tem um. Não, tem dois microfones completos. O outro tá na mochila. Então eu vi aquele Brahman, ele apareceu pra mim e eu vi que aquele Brahman ele era você. Então quem era aquele Brahmana? Shivasa falou bem assim, era você, Prabhu. Eu falei, eu achei que tinha um outro completo. Conecta aqui, velho. A diferença entre o meu nome e eu. Então se você se lembra dos meus nomes, você se lembra de mim. Então Shivasa ele fala nesse kata muito belamente. Então por isso que, por cantar os santos nomes, tudo vai se manifestar. Então por meio de cantar os santos nomes, tudo vai se manifestar. Então Purana ele fala isso. Então Brihad Naradiya Purana ele fala, qual que é o sloka? Hare Nama, Hare Nama.
Então nessa Kali Yuga, né, não precisa, não, existe apenas um processo, cantar os santos nomes. Então por isso que Shivasji ele fala. Então eu obtive essa fé de quão Nama é misericordioso. Mas como que você deve cantar os santos nomes? Com fé. जो विश्वास के साथ काम करते हैं वो पूर्व जन्म में सब कुछ करके आए हैं अहो बतो सुपतो गुरियान जो विहारे बतते नामक रूप में श्रीमद भागवत में प्रमाण दे रहे हैं. Então o chamado Bhagavad ele dá evidência. Então quais são as glórias de cantar dos santos nomes? Então sua parte significa, né, um chandala, um comedor de cachorro. Então se tal pessoa ela canta os santos nomes, então ela é superior a um brahmana. Então aquele que canta os santos nomes com fé, então ele se livra de tudo aquilo do seu nascimento anterior. Ele pode ter feito, né, austeridades. Então na verdade não precisa fazer nada, apenas cante os santos nomes mas como com fé, com essa fé inabalável. Enquanto essa fé inabalável ela não se manifestar, essa atenta que Shraddha, então nós não iremos obter. Então abandone tudo aquilo, né, da sua vida passada e cante os santos nomes. Alguns falam Maharaj. Então vocês cantam os santos nomes, mas eu não canto. Veja quão feliz eu sou, né? Eu tenho comida boa, eu tenho, né, meus familiares. Agora vocês cantam os santos nomes, vocês ficam, né, passando austeridades. Então aquele que canta os santos nomes, eles não ficam doentes também? Não... As pessoas falam, a pessoa que canta os santos nomes também tem problema ou não? Então tem gente que tem, né, que gosta de fazer essas perguntas. Fala, eu não faço nenhum bhajan, nenhum sá. Então essa pessoa ela vai para o templo, canta os santos nomes. Eu não faço nada, mas eu tenho de tudo. Eu posso comer tudo. Eu posso comer de tudo. Tem nada que eu não como. Tem nenhuma restrição. Como que eu quiser. Agora vocês são cheios de restrição. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Tem que fazer jejum. E aí, né, aí tem que fazer isso, fazer aquilo. E vocês ficam doentes ou não ficam? Fica com febre ou não? Eu também fico com febre. Também tem que ir no médico. Então por que você... Então tem algum vizinho de vocês que fica falando isso aí? Por que você fica cantando isso? Come o que você quiser. Come alho, come cebola, come o que você quiser. Não deixa nada de fora, come tudo que você quiser.
क्या उत्तर दोगे आप? Então que resposta que você dá pra alguém que fica falando isso aí pra você? क्या उत्तर दोगे? Fala aí, qual que é a sua resposta? हाँ? कोई एक साधन उत्तर दो। हाँ, बताओ। कहते देहधारी को दंड है, देहधारी को दंड है, बच सकेगा कोई, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो। ज्ञानी भोगे ज्ञान तो अज्ञानी भोगे रोए। जो गुरु के ज्ञान से जुड़ा है, जो नाम से जुड़ा है, उसके ऊपर जब कष्ट आता है तो वो भगवान का शुक्र करता है कि नहीं मेरी है, एक ही तोड़ी है टांग, ये दोनों तोड़ देता तो मैं क्या कर लेता हूँ। Pera aí, não tô entendendo o que ele tá falando não. अज्ञानी आदमी है, वो कहता है भगवान ने मेरे साथ कौन सा बदला ले लिया इस जन्म में, जो मेरी टांग तोड़ दी है। तो नाम जपने वाला वो हर हाल में खुश रहता है। Não entendi nem ele, entendeu? अच्छी बताया कि नहीं बताया? Então eu tô falando que ele falou bem, mas eu não entendi o que ele falou não. नहीं जी, मैं नहीं जपता, नहीं जपता। क्यों? मैं खंडन नहीं कर रहा किसी का, मैं कहता नाम जपो ऐसे ऐसे जैसे दुरुपराध है जी। सिमरन ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोर, नाम ऐसा लीजिए जी मिले ना हो। तो इतने लोग कंठी लगे, कितने लोग कंठी गले में पहन रखा है? कंठी किसने रखा गले में? Então ele tá perguntando pra ele da canta e mala, ele não usa canta e mala. मैं ये कह रहा हूँ नहीं भैया, आपने जो बता रहे हो ना, Então, o que você falou tá certo. आपको विधान नहीं है। Então você tem que seguir, né, o Shastra. केवल अपने मनमानी ढंग से बोली नहीं। Não é só pelo. Não é da sua cabeça, não. Você tem que seguir aquilo que o Shastra tá falando. शास्त्र में नहीं लिखा है, क्या लिखा है? Então no Shastra tá dizendo o quê? Então na sua testa tem que ter tilaka. Aquele que não tem tilaka na testa, aquele que não tem cante, né, 3 voltas no pescoço. गोविंद नर उसको दान E que não tem, né, os nomes de Govinda na sua boca, então eles têm que ir para o inferno. इसलिए मनुष्य मात्र क्या रखना चाहिए? Então por isso, né, todos têm que seguir esses 3 exemplos. किंतु ये श्लोक शास्त्र में लिखा है। Então esse shloka, ele ललाटे तिलक fala isso. अंधे नस्ति श्रीकृष्णा और हृदय नस्ति गोविंद Na verdade, Govinda no coração, né? Então, né? Então aquele que não tem tilaka na testa, não tem uma tricantica, né? Uma cante de 3 voltas no pescoço, e que não tem Govinda no seu coração, então ele vai para o inferno. ललाटे तिलक कंठे नास्ति श्रीकृष्णा कंठने Então no pescoço 3 essa cante de tulasi, né? De 3 voltas. और हृदय नस्ति गोविंद E Govinda no coração. धारण नहीं करते हैं। वो मनुष्य क्या है? Então esse ser humano na verdade é como क्या करना चाहिए? um animal. हम इसके नियम से पालन करें। Então os seres humanos eles têm que seguir essas 3 regras. ये शरीर एक मंदिर है। Então esse corpo é como मंदिर में कौन विराजमान होते हैं? um templo. E quem vive nesse templo? Bhagavan. Então assim como, né, a deidade está aqui, então no templo tem a deidade ou não tem? E em cima do templo, né, tem uma cúpula. Então esse corpo ele é assim como um templo. Então Govinda ele deve, né, estar presente. E nós temos, né, शास्त्र विचार में लेना पड़ेगा। então nós temos que aceitar a concepção do Shastra. जानने से नहीं होता है। अपने घर हम इसे कर रहे हैं, पहले का दिया। Então por isso que eu falei, जानते हैं शास्त्र, alguns falam, sabem do Shastra, mas eles não seguem. करते हैं। E alguns seguem, mas eles não pregam. Então os dois devem ser seguidos, né? 3 प्रकार के फूल होता है। एक देखो आम के फूल होता है Então tem और एक कटहल होता है और तीसरी क्या हुआ होती है? रामदेव स्वामी जी का है?
Tem, né, no exemplo no Ramcharitmanas, ele falou para Ravan. Então antes de começar a batalha, então Ramachandra falou com Ravan. Então alguns falam, mas não fazem. Outros fazem, mas não falam. E tem aquele que fala e faz. Então no Ramcharitmanas tá descrito isso. Então ele dá o exemplo de 3 flores. Então na vida o que deve ser feito? Você tem que seguir. Então depois de obter esse corpo humano e se você não fizer bhajana, qual que vai ser o fruto disso? Então grandes semideuses, eles oram para obter esse corpo humano. Porque é nesse corpo humano que a adoração ao Senhor ela acontece. Então você pode ir até Swarga. Você vai obter tanta felicidade material que você não vai adorar o Senhor. E se você for para Naraka, para o inferno, então é tanto sofrimento que você também não vai conseguir adorar o Senhor. Então por isso que esse corpo humano então 4 coisas você obtém, né, em qualquer forma. Ahara Nidra Bhaya Mitrancha. Então, né, comer, dormir, se acasalar e se defender, isso pode ser você obtém em qualquer forma de vida. Mas Bhagavad Bhajana apenas na forma humana. Então por isso vocês devem, né, ter tilaka em suas testas, cantimala no seu pescoço. Então a gente vai para a escola ou não? E cada escola tem o seu uniforme, não é mesmo? Então se alguém vai né, com qualquer roupa para a escola, então a escola não vai aceitar que entre. Então por isso tem as regras, né? Cada escola. Então primeiro tem que seguir as... Então por isso que eu peço para todos. Então todos devem usar tilaka. Pelo menos quando você vem para o templo. Por isso que no templo, né, sempre tem, né, uma tilaka na entrada. Okay. Eu? Não, já teve, né? Não dá pra ver que tá. Então por isso, né, tem essa... Então alguns templos, né, não deixam entrar na pessoa com qualquer roupa. Então tem essa regra, né? Tem que ter tilaka, uma roupa. Então a gente fala... Alguns falam assim, ah não, eu sou hindu, né, de nascimento, mas se você não segue as regras, de que adianta, né? Então tem que seguir as regras do hinduísmo. Então pelo menos, né, numa vida a gente tem que aprender. Então numa vida a gente aprende, né, na outra a gente pode
pode pregar, né? हम पहले प्राइमरी स्कूल में भर्ती ही नहीं हुई और सारे राय मंत्र के कथा जो है हम बोल दिए हैं। आप क्या बोलते हैं? रानी की कथा नहीं बोलते हैं। देखो हम नहीं बोलते। Então, né, não, आनंद लगता है क्योंकि जीवन में पालन करना। então nessa vida tem que seguir. इसलिए जीवन में सामने राजमंद संवाद Então por isso, né, o Rayaraman Samvad é um Harikata muito belo. हम पहले आसन करते हैं, धीरे धीरे Então pouco a pouco a gente tem que ir, né, seguindo e assim nós iremos alcançar. Então, né, passar tilaka, usar tilaka, seguir, né, se render a um guru. Então, né, vai acontecer. Então você não fez nem mesmo um prezinho, já quer entrar na faculdade? Então, todos têm que cantar os santos nomes. Então tem que cantar os santos nomes com fé. Então algo vai acontecer. Por isso todos cantem os santos nomes com fé. Porque assim, né, você vai acumular o sukriti. Então quando o sukriti de milhares de vidas ele se acumula e ele amadurece, então nós obtemos sadhusanga. E por ouvir, né, o Harikata do sadhu, então a fé ela virá. Então primeiro o que tem que fazer? Tem que, né, coletar sukriti. E como que se coleta sukriti? Servindo os devotos. Então, né, varrendo o templo. Assim, né, o sukriti ele vai fazendo, né, circunambulando o templo, orando para Tulasi, né, fazendo glorificações, aguando Tulasi. Então o Bhagavan ele fez tudo, né, de forma perfeita, mas a gente não quer seguir. Então, né, nós temos que ter fé nas escrituras. Então sirva, né, os Vaishnavas. O próprio Mahaprabhu ele falou. Então o próprio Mahaprabhu ele disse: sirvam os Vaishnavas, né, e cantem os santos nomes. Tá bom, não precisa fazer nada, pelo menos venha tomar prachada. Então, porque vou honrar Mahaprachada, você também coleta sukriti. Então, né, por honrar Mahaprachada, então assim, o sukriti ele vai, né, alcançando, vai aumentando, então cantando os santos nomes. और कुछ समय के बाद
Então, se você honra Mahaprasad, então você vai coletando Sukriti e assim você, né, vai obter associação com o sábio. Então, Rai Ramananda, ele... Então, Mahaprabhu ele perguntou para Rai Ramananda: me fala qual é a meta mais elevada. E o Rai Ramananda ele começou falando do Varnashrama Dharma. Então você deve seguir o Varnashrama Dharma. Se nós não seguimos o Varnashrama Dharma, então não teremos qualificação para adentrar o caminho de Bhakti. Então, por seguir o Varna Ashram Dharma, então Bhagavan ele vai ficar satisfeito. Então, primeiro tem que se tornar um ser humano, né? Alguém vai falar assim: ué, mas eu sou um animal? Você é um animal, se você não... O Parangurudeva fala: todos são... Então Bhakti Pragana Keshav Goswami Maharaj ele falou, né? Então alguém falou para ele assim: antes os sadhus eles iam direto para a floresta para fazer a bhajana e sadhana. Aí por que vocês estão vindo para a cidade agora? Aí Parangurudeva falou assim: não, isso aqui não é a cidade, isso aqui é uma floresta, né? Porque tá cheio de animais igual a você. Então Bhakti Pragana Keshav Goswami Maharaj, então ele era muito erudito e ele também era um devoto destemido, né? Então ele era completamente destemido. Então, especialmente na Bengala, então tinha o Partido Comunista, né, muito forte. Então ele foi até esse grande político foi até o Navadvipa Parikrama. Não, na verdade ele Parangurudeva ele foi até né, esse partido político, né, coletar arroz. Ele falou: o que você veio fazer aqui? A gente veio aqui, veio, né, coletar arroz, né, pro Navadvipa Parikrama. Você não tá vendo que, né, que teve uma enchente aqui, né, e tá todo mundo não tem nem o que comer. E você não tá vendo aqui as pessoas, vocês têm vergonha de vir aqui pedir? Vocês, né, com sadios, né, forte, pode trabalhar, mas vocês vêm aqui pedir para quê? Aí você vai levar, né, o que eles têm de comer para Navadvipa fazer o quê? Tá tudo inundado aqui. Então o Paranguru Maharaj ele falou o quê? Bhakti Pragana Keshav Goswami Maharaj. Então eu não vejo água nenhuma aqui não, eu vejo só fogo. E tem tanto fogo que tem dentro até da sua boca. Porque esse político que ele estava fazendo, ele estava fumando. Eu só vejo fumaça para todo lado aqui. Então, esse era, né, um grande santo, né, destemido. Ele mesmo disse. Então aquele que dá mesmo um grão para Thakurji nesse Navadvipa Parikrama,
Então não só nessa vida, mas né, infinitas vidas ela fica como é que fala? Ela fica livre da miséria. Então o pecado, né, de infinitas vidas, elas são de milhões e milhões, né, de vidas, elas são destruídas apenas, né, por doar. Por isso Bhagavad Bhajan. Então nós devemos, né, coletar Sukriti, servir os Vaishnavas. Então Mahaprabhu ele fala então não precisa fazer mais nada, apenas, né, sirva os Vaishnavas de qualquer forma, assim como Anu Vilasini Didi, Krishna Kumar Das. Então que nome, belíssimo nome. Então o que eles fizeram hoje? Então eles estão servindo os Vaishnavas hoje, né? Organizaram uma prachada para todo mundo. Então ofereceram para o Senhor. Então hoje eu fui na casa dela também. Quantas, né, frutas, né, para todos. Então ofereceu, né, para Thakuraji, né, e distribuindo para todos. Então, né, tome prachado. Então para o Gopala. Então ofereceu para Thakuraji, tá? Agora distribuir para todo mundo. No Ekadasi também, né? Muitas frutas. Então vem para Gaudiya Mata, né? Aqui. Então, né, sirvam o Senhor. Assim você nunca ficará, né, desprovido. Veja, né, Sudambri Vipra, ele deu uma mão, né, desse arroz, né, achatado, queimado. O Bhagavan, ele não deu uma, comeu uma, duas, aí na terceira vez Satyabhama, né, segurou a mão dele para guarde um pouco pra gente. E esse Dama Vipra, quando ele voltou para sua casa, né, tinha, né, um grande palácio para ele. Então, né, sirva o templo. E assim, né, sua vida nunca ficará, né, desprovida. Não, tudo bem, você não precisa, né, dar tudo e vir morar no templo. Aquilo que você pode dar, você dá. E você veja, né, pouco a pouco, né, todos os seus pecados eles vão ser destruídos. Então o Shastra ele fala isso. Então o que vai fazer? Então não, um devoto, né, ele não consegue caminhar, né, ele precisa de um sapato especial. O que aconteceu? Alguém foi lá, né, ele tinha um sapato especial, alguém roubou o sapato dele lá, não sei quem foi, mas
Então o que ele fez? Ele não conseguia caminhar, então ele foi, né, de rickshaw. É o que aconteceu, né? Depois do terceiro dia, né, ele pediu para fazer o outro sapato. Aí conseguiu, né, fazer outra e aí ele conseguiu caminhar. हमारे कहने की तत्व क्या है, जीवन में कभी दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, इसलिए डरना नहीं। मैं प्रभु ने देखा, देखो किसी प्रकार हो, मैंने कहा आचार के प्रकार नहीं, बोले नहीं है कोई, जब उसमें उत्साह, इसे उनके लिए क्या करें, सब ताली। Então eu vi, né, como eu até falei pra ele bem assim, ó, não precisa fazer não parícano, né? Aconteceu esse problema aí. Ele não, mas ele com muito entusiasmo falou, não, eu quero fazer, né? E ele foi de rickshaw, não. Então se você, né, se associa com o sábio, o que acontece? Pouco a pouco, tudo irá acontecer. Então veja, né, quão entusiasmo ele estava, né, por fazer o parícano. Eu fiquei muito triste quando... Porque onde que ele ia conseguir, né, um sapato especial para ele poder caminhar? Não sei quem foi que fez isso, né, mas tudo bem, porque na verdade nada acontece sem o desejo de Bhagavan. Então tudo, né, acontece por uma toda a causa e o efeito. Mas que ele... Não sei como que ele conseguiu tão rápido, né? Depois de dois dias, né? Ele já tinha conseguido, né, outro sapato especial. Então tem que entender que, né, não tenha fé, né, e cante os santos nomes, e você vai alcançar a morada do Senhor. Então hoje, né, tem esse seva. Tem o seva, né, da Prachada já no Vilasini de Krishna Kumar. Uma salva de palmas para ele. प्रसाद के लिए नीचे